O seu bebê já alcançou o grande marco do engatinhar e você quer saber quais outros movimentos o seu bebê ainda vai aprender? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer os 5 movimentos que o bebê aprende depois do engatinhar. O engatinhar é um grande marco do desenvolvimento e as famílias ficam muito felizes quando o bebê alcança esse marco. Mas depois do engatinhar, o bebê ainda vai aprender muitos outros movimentos. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer as 5 habilidades que o bebê aprende depois do engatinhar e que você deve estimular no seu bebê. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira habilidade que você deve estimular no seu bebê que já engatinha é o engatinhar por obstáculos. Depois que o bebê aprende a engatinhar, ele ainda vai aperfeiçoar esse movimento. O bebê começa a engatinhar de uma forma mais rígida, mais lenta, e à medida que ele vai treinando, ele vai conseguindo engatinhar com cada vez mais velocidade, com mais firmeza e mais coordenação. Quando a gente realiza esse estímulo de colocar obstáculos para o bebê passar por cima engatinhando, o bebê vai conseguindo treinar ainda mais esse movimento. E isso vai ser importante para os próximos marcos do desenvolvimento. Então a gente pode colocar almofadas, pode até usar a nossa própria perna ou colocar qualquer outro tipo de obstáculo que o bebê consiga passar por cima para ele ir engatinhando e escalando esses obstáculos, passando por cima e fazendo esse movimento aqui do quadril. Quando o bebê faz esse movimento aqui na perninha para passar por cima, ele está trabalhando ainda mais esses músculos da perninha e vai ajudando também na formação do quadril. Então, por isso que depois que o bebê aprende o movimento, não quer dizer que ele não deve treinar mais esse movimento. Pelo contrário, o bebê ele vai treinando cada vez mais para ficar cada vez melhor. E é por isso que a gente deve oferecer essas oportunidades para o bebê ir treinando e também a gente deve ir dificultando na medida do possível para o bebê ir ficando cada vez melhor. E uma das formas da gente dificultar um pouco para ajudar o bebê a melhorar no engatinhar é colocar alguns obstáculos para o bebê ir fazendo esse movimento de passar por cima. Algumas pessoas até chamam também de escalar, quando o bebê vai passando por cima desses obstáculos. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda habilidade que você deve estimular no seu bebê depois do engatinhar é o se colocar de pé através dessa postura aqui do semi-ajoelhado. No início, quando o bebê começa a explorar esse movimento do se puxar para de pé, ele usa mais as forças dos braços e vai se puxando de uma forma mais rígida. Então, ao invés dele usar a força das pernas, que ele ainda não tem muito controle, ele se puxa com essa força dos bracinhos e a perna costuma ficar mais retinha. Depois que o bebê vai aprendendo a ter o controle desses músculos da perna, ele vai começando a fazer essa postura aqui do ajoelhado e depois do semi-ajoelhado. E o movimento do engatinhar, inclusive, vai ajudar o bebê a conseguir explorar mais essa postura, esses movimentos das pernas. Então, quando o bebê se puxa para de pé através dessa postura aqui do semi-ajoelhado, ele usa bastante esses músculos da perna. E isso vai ser essencial para o bebê ganhar a força, a coordenação que ele precisa para ele alcançar os próximos marcos do desenvolvimento. Então, se o seu bebê está se puxando para de pé ainda com a força dos braços, estimule ele a fazer esse movimento aqui de ficar com um joelhinho apoiado no chão e de apoiar um pezinho aqui, para que ele faça esse movimento do se puxar para de pé através dessa postura aqui e assim trabalhe mais os seus músculos da perna. Claro que no início o bebê vai fazer isso com suporte, não tem nenhum problema, ele vai segurar em uma superfície e vai fazer esse movimento do se puxar, mas o bebê usar essa forma aqui do se puxar para de pé já vai ser um ótimo incentivo para o bebê ganhando essa força nos músculos da perninha. E normalmente esse movimento do bebê se puxar para de pé e o movimento do engatinhar vem na mesma fase, então o bebê começa a engatinhar e logo começa também a explorar esses movimentos na postura de pé. E a gente deve incentivar os dois movimentos. Agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários se o seu bebê já faz esse movimento do se puxar para de pé. E se ele faz isso usando mais a força do braço ou se ele já faz esse movimento aqui através da postura do semi-ajoelhado. E a terceira habilidade que o bebê aprende depois do engatinhar é o ficar de pé com cada vez menos apoio. Então, inicialmente, o bebê vai se puxar para de pé aqui com apoio e aqui de pé ele vai ficar com muito apoio. Ele vai segurar as duas mãozinhas, às vezes ele até joga o peso do corpo mesmo na frente para conseguir se apoiar, porque ele ainda não tem muita força aqui nos músculos da perna para conseguir ficar em pé com menos apoio. Então, ele usa o corpinho dele para se escorar, nessas superfícies e conseguir ficar de pé.
E conforme o bebê vai ganhando essa força, essa firmeza nos músculos da perna, ele vai conseguindo afastar mais e ficar só com o apoio das mãos, e depois ele vai tirando a mãozinha, vai conseguindo olhar para trás e vai conseguindo explorar essa postura de pé com cada vez mais segurança, até que o bebê arrisca tirar as duas mãozinhas e ficar de pé sem nenhum apoio. E esse aqui já é um excelente treino para o andar. Dessa forma, o bebê vai ganhando a estabilidade que ele precisa primeiro, para depois ele tentar arriscar o andar mais na frente. Então, nessa fase aqui que o bebê está explorando a postura de pé, a gente deve incentivar que o bebê vá soltando cada vez mais o apoio das mãozinhas para que ele vá ganhando essa firmeza e essa estabilidade. E a gente pode fazer isso oferecendo um brinquedinho aqui em uma das mãos do bebê. Depois a gente vai mostrando o brinquedinho mais atrás para o bebê fazer esse movimento de virar e ficar com o apoio só de uma mão. Até que a gente oferece 2 brinquedos para ver se ele solta as duas mãozinhas e fica segurando esses brinquedinhos na postura de pé. Quanto mais firmeza o bebê vai ganhando nessa postura de pé, mais fácil vai ser para ele depois arriscar o andar sem nenhum apoio. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desimpede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E a quarta habilidade que o bebê aprende depois do engatinhar é o abaixar com controle. Esse movimento do abaixar do bebê exige bastante controle e coordenação dos seus músculos da perna. Então, por isso que inicialmente você pode até achar que o seu bebê já abaixa, mas muitas vezes o bebê ele só se joga, ele consegue ir para o chão, mas ele faz esse movimento de uma forma descoordenada, desabando todo o corpo. Então, ele ainda não tem um controle para fazer esse movimento do abaixar como a gente espera. Inicialmente o bebê, ele quer ir para o chão, ele está aqui de pé, né? Quer ir para o chão, ele se joga de uma vez e vai explorar o chão. Então, à medida que o bebê vai ganhando a força e a coordenação e vai treinando esse movimento, ele vai conseguindo fazer esse movimento aqui do abaixar com controle. Inicialmente ele desaba e à medida que ele vai treinando, ele vai conseguindo abaixar com cada vez mais controle. E esse também é um importante movimento que mostra que o bebê está ganhando a força que a gente espera nesses músculos da perna. A partir desse movimento, o bebê também vai se preparando para o grande marco do andar. E por isso que a gente já pode incentivar esse movimento do bebê abaixar, colocando brinquedos embaixo, brinquedos em cima, para o bebê ir fazendo esse movimento do abaixar e do levantar. E no início é claro que o bebê vai fazer esse movimento com o apoio aqui de uma superfície, ele não vai fazer sem nenhum apoio porque exige bastante dele. E depois de um tempo que o bebê está treinando, está ganhando essa firmeza, é que ele vai arriscar também abaixar sem nenhum apoio. Mas esse é um movimento que a gente espera bem mais lá na frente. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a quinta habilidade que eu queria trazer aqui para vocês, que o bebê aprende depois do engatinhar, é o andar de lado com apoio, o andar de lado se segurando. Então eu trouxe esses movimentos em uma sequência que o bebê vai aprendendo. Primeiro ele aprende a se puxar para de pé, depois ele vai soltando a mãozinha cada vez mais, depois ele vai abaixando com controle, até que ele consegue fazer esse movimento do deslocar com o apoio, que é através do andar de lado se segurando. E esse também é um excelente treino para a fase do andar. Então você pode colocar os objetos em uma superfície, os brinquedos de interesse em uma superfície onde o bebê consiga realizar esse movimento do andar de lado se segurando. Você pode colocar no sofá, na cama, em uma mesinha, contanto que o bebê consiga se apoiar, ficar de pé e fazer esse movimento do andar de lado se segurando. Você faz esse incentivo colocando os brinquedos de interesse. Você vai colocando um aqui, um pouquinho mais distante para o bebê realizar esse marco. E a partir desse movimento o bebê vai ganhando a coordenação e a segurança que ele precisa até que ele tenta arriscar o andar sozinho. Mas se você quer saber como estimular o seu bebê a andar sozinho, assista também esse vídeo.